Hoje eu vou estar dando um exemplo, né, de como avaliar alguns dados estatísticos do robô Universo Dollar Shave, né, 2.0. Então aqui nós temos o placar. Então eu vou pegar aqui um robô qualquer. Esse aqui, o Petax, por exemplo, está com 87 dias operando. A gente vem aqui na opção de visualizar parâmetros. Ele carrega aqui sempre na parte de parâmetros. A gente vai vir aqui em sumário. E aí ele demonstra aqui alguns dados iniciais do robô, né? E a gente vem nessa opção aqui de relatório completo. Essa opção aqui, relatório completo. E aqui ele abre uma série de dados, né, que a gente pode estar avaliando. A gente tem aqui o saldo inicial, que é basicamente utilizado para servir de referência em termos de porcentagem sobre retornos, do drawdown, bem. Então, o primeiro fator que você deve avaliar é o risco, né? Então, quais são os principais riscos que a gente tem nesse robô em específico? Então, a gente observa inicialmente o fator de lucro, que é a relação entre o capital, o lucro bruto total, né, que ele acumulou, as vezes que ele acertou, dividido pelo prejuízo bruto total, né, todas as operações que ele errou. Então, isso dá um valor de 1,21. Quer dizer que a cada R$1 colocado ele retornou 1,21. Esse aqui eu vou falar logo mais, resultado esperado. Então, aqui embaixo nós temos o drawdown inicial, que é basicamente quanto o robô chegou a perder desde o início, né, dele, e o drawdown máximo, que é a relação, a diferença, né, entre o ponto mais alto da curva de capital acumulado para o ponto mínimo, né? Então, nesse caso, o que nós temos? A gente tem o dia que o robô iniciou, então ele chegou a perder até esse ponto, e a partir desse ponto ele voltou a subir. Então, esse aqui seria o drawdown inicial, que é o valor de 14.750. Então, se a gente observa 25 mil, aqui 10.250, então é praticamente 15 mil, né? Que é esse valor aqui, 14.750. E esse drawdown máximo, ele vai ter relação a esse pico, né? Então, se a gente pegar esse topo até esse fundo, ele vai ter uma diferença de 17.625. Então, a relação desse topo para esse fundo. Então, historicamente, foi o valor máximo que esse robô já chegou a perder na sua história. Ok. E aí, né, aqui sobre o resultado esperado, como é que ele é calculado? Então, aqui embaixo, nós temos dois fatores importantes, que são os dados de todas as operações com lucro e todas as operações com prejuízo do robô. Então, inicialmente, nós observamos o número de trades totais, né, a taxa de acerto e o lucro médio. Esse lucro médio é calculado utilizando todo o lucro que ele teve dividido pelo número de trades. Então, a gente tem o retorno médio por operação. E a mesma coisa o prejuízo. Então, a gente pega o prejuízo total e o número de vezes que ele teve prejuízo e divide um pelo outro, que vai dar esse valor de 2.177. E aí que vem um dado interessante, né? A gente vai pegar a taxa média de acerto multiplicada pelo lucro médio, né? Pode até aqui, deixa eu observar. Eu posso abrir aqui um parênteses, né? O lucro médio é 1.789,22 vezes a taxa de acerto, que em porcentagem seria 0,5965. E aí eu pego esse valor e eu vou subtrair da taxa de erro, que é 0,435 multiplicada pelo prejuízo médio, que é 2.187,54. E aí esse dado vai me dar quanto? R$188,63. É praticamente esse valor aqui, pode ter uma pequena diferença, né? Então, quer dizer o quê? Somando todas as vezes que eu perco, que eu ganho, o resultado esperado médio por trade seria esse valor de 1.888. E aí, para a gente avaliar o risco, se eu quero operar esse robô, o que é que eu posso estar observando? O prejuízo médio seria a forma mais agressiva, né? E também o prejuízo máximo. Quer dizer o quê? Que foi o máximo que ele chegou a perder em uma única operação. Também é importante você estar avaliando o prejuízo máximo consecutivo, porque vamos dizer que ele, por acaso, perdeu 3, 4, no caso aqui foi 5 vezes consecutivas, né? Então, somando essas 5 vezes que ele perdeu, deu um capital total de 14.916. Mas a forma mais conservadora que você pode estar avaliando é por meio do drawdown máximo, né? Que quer dizer o quê? Em toda a história dele,
Se eu, por exemplo, eu tivesse tido o azar de entrar nesse dia no robô, comecei a operar, então eu poderia ter perdido quanto? 17.625. Então essa é a forma mais pessimista de se avaliar, então eu teria que ter no mínimo esse capital para poder operar. Então esses são os principais parâmetros que a gente pode estar avaliando o robô, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, pessoal.